Jovens, meus alunos de termodinâmica, eu tenho acompanhado até agora as vossas visualizações. Eu acredito que estejam acompanhando o material, estejam acompanhando essas gravações. Só quero informá-los de que, com as informações que foram trabalhadas até agora, vocês já devem ter concluído a resolução da lista de exercícios. A lista eu acho que fica fácil. Como eu já tinha dito, somente uma aluna mandou mensagem para mim solicitando alguns esclarecimentos sobre exercício 3 e exercício 4. Os demais estão em quarentena e prevalece o silêncio. Preciso que nós nos esforcemos para que não fiquemos por trás desse processo. Então, nós falamos a vez passada do gás ideal. Vamos falar agora do gás real, baseado na equação tipo virial. Um dos elementos usados nesse processo, ou avaliado nesse processo termodinâmico, nada mais, nada menos que o fator de compressibilidade. Já tinha dito que o fator de compressibilidade para gás ideal é igual a 1. E o fator de compressibilidade para gás não ideal, ele pode ser maior que 1 ou pode ser menor que 1. O valor do fator de compressibilidade tem uma relação direta com as forças de repulsão e forças de atração entre as moléculas. Então, com isto, nós podemos dizer, podemos observar essa figura que está aqui à vossa frente. Então, nós temos nessa figura, para o gás ideal, ele teria mais ou menos uma linha passando por aqui, ok? Linha horizontal, ok? E este aqui é o comportamento de um gás não ideal. Essa avaliação desse gás não ideal foi feita experimentalmente utilizando duas temperaturas diferentes. Isso quer dizer que quando se trabalhou com uma temperatura de 429 ou 420 e outra de 380, a análise qualitativa ela é igual, todos eles têm a mesma performance. Mas a análise quantitativa, você observa um desvio mais acentuado em função da temperatura de operação. Então, se nós temos o gás ideal, cujo fator de compressibilidade é esse horizontal aqui, essa reta horizontal, então podemos observar que o gás não ideal, no primeiro momento, tem o fator de compressibilidade menor que 1, vai diminuindo até que ele começa a aumentar, tudo em função da pressão. Então, nós estamos avaliando o comportamento do fator de compressibilidade em função da pressão do sistema. Então, o que está acontecendo nessa região? Nessa região aqui, observamos que nós vamos aumentando a pressão e as forças de atração entre as moléculas acabam predominando, isto é, o volume final que você teria em função da compressão, ele passa a ser menor que o volume real, decorrente, ou maior que o volume real, decorrente das forças de atração molecular. E, consequentemente, o fator de compressibilidade se torna menor que 1, e automaticamente o volume final, em função das forças de atração, vai ser menor que o volume real. Acima do gás ideal, da condição do gás ideal, nós temos um fator de compressibilidade maior que 1. Quando aquele é maior que 1? Quando começam a prevalecer as forças de repulsão entre as moléculas. Então, nessa condição de repulsão,
você aumenta a pressão, mas o impacto da pressão está levando necessariamente que as moléculas entre elas se repulsam e o volume final do seu sistema se torna maior do que o volume real calculado. Okay? Então, nessa circunstância, o fator de compressibilidade se torna maior que 1. Então, essa descrição que eu fiz, ela está aqui escrito no material que eu entreguei para vocês. Então, nesse material, está bem claro lá. A pressões baixas, as moléculas estão muito afastadas umas das outras e não há forças intermoleculares. Isso é a característica do gás ideal. O fator de compressibilidade do gás ideal é igual a 1. Ok. À medida que a pressão aumenta, as moléculas vão se aproximando umas das outras e as forças de atração intermoleculares tornam-se dominantes. Logo, o volume diminui do que deveria diminuir se não houvesse força de atração intermolecular. Então, para esse caso, o nosso fator de compressibilidade vai ser menor que 1, aquela primeira região que eu mostrei. Há pressões muito altas. As moléculas ficam muito próximas umas das outras, de tal forma que as forças repulsivas tornam-se dominantes. Então, tendo como consequência, o volume aumenta mais do que deveria aumentar se não houvesse força de repulsão intermolecular. Então, para essa circunstância, para essa questão, o nosso fator de compressibilidade se torna maior que 1. E ele também diz que existe uma região, isto é, quando você tem aquele comportamento não ideal, o seu fator de compressibilidade cresce, ele vai cruzar exatamente sobre o eixo do fator do gás ideal. Então, você vai ter um fator de compressibilidade igual a 1, mas ele não representa necessariamente um gás ideal. Então, com base nisso, nessa relação, nós temos algumas equações que foram propostas na literatura que possibilitam calcular o fator de compressibilidade. Então, nós já vimos nas aulas passadas a relação PVT. Uma das equações mais tradicionais que existem na literatura, que é usada para calcular a relação PVT, é a equação tipo virião. Então, nós vimos equação de estado gás ideal, equação tipo virião, equações cúbicas e depois vamos ver as equações generalizadas. Por enquanto, vimos o ideal. Gás ideal. Ok? Então, a equação virião, tá no vosso material, é essa equação que aparece aqui. Tá? Você calcula o fator de compressibilidade a partir desse polinômio. Esse polinômio pode ser truncado no segundo termo, ou no terceiro termo, ou no quarto termo. O segundo termo leva em consideração a possibilidade de interação no sistema entre duas moléculas. O terceiro termo leva em consideração a possibilidade de interação entre três moléculas. O quarto termo leva em consideração a possibilidade de interação entre 4 moléculas. Isto é, você está num sistema. Um sistema altamente turbulento. Então, normalmente, você começa a avaliar a chance de interação entre 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas. Necessariamente, esse comportamento da interação molecular, ele tem uma relação direta com a pressão. Isto é, quando você trabalha com pressões muito altas, a tendência de interação entre 4 e 5 moléculas é maior. Quando você trabalha com interações com pressões muito baixas, por exemplo, gás ideal, a possibilidade de interação entre 2 moléculas é mínima possível, em função do grande distanciamento existente entre as moléculas. Ok? Então, a equação do virião, ele foi escrito como virião em V e virião em P. Ok? Isto é, o fator de compressibilidade calculado como função do volume e o fator de compressibilidade calculado como função da pressão. Quando você pega essa equação do fator de compressibilidade, Z, você sabe que Z é igual a PV sobre RT, tá? Se você disser que o volume tende a zero, automaticamente, o volume
ok, desculpa. Quando você disser que a sua pressão tende a zero, automaticamente o fator de compressibilidade fica igual a 1, ele vai caracterizar um gás ideal. Então, as equações de estado cúbico, eles, aliás, do Virião, foram propostos para poder calcular o fator de compressibilidade, por exemplo, ou calcular algum outro parâmetro com base nos dados experimentais. Essas constantes que aparecem aí, B, C e D, são segundo coeficiente do virião, terceiro e quarto coeficiente do virião. Tá? Esses coeficientes todos são baseados em dados experimentais. Então, às vezes você tem uma limitação nesse cálculo, porque você não tem o dado experimental necessário para poder encontrar a solução do seu problema. Você é obrigado a recorrer a métodos ou algum algoritmo ou alguma correlação matemática para poder, de fato, encontrar a solução do seu problema. Ok? A relação entre B e B', aqui na equação do virial em P, ele é escrito em função desse parâmetro aqui. B' igual a B sobre RT. Isto é, se você tem um dado experimental do B, você, como engenheiro químico, tem que buscar sempre as soluções mais fáceis, os caminhos mais adequados para encontrar uma solução. Se você ficar buscando caminhos mais complexos, às vezes se torna muito mais difícil resolver seu problema. Ok. Quando você pega uma equação dessa aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, trunca no segundo termo, você vai ter que Z igual a 1 mais B sobre V. Se você substituir o Z por PV sobre RT, automaticamente essa equação fica uma equação do segundo grau em V, em volume. Então você sabe como calcular ou como resolver uma equação do segundo grau. Ok? Aquela expressão de y igual a mais ou menos, não, a menos b, mais ou menos raiz quadrada, etc, etc. Ok? Aí você vai ter duas raízes. Quando você calcular as raízes, a maior raiz que você calcula é a raiz do vapor. É que você precisa para calcular os outros parâmetros na sua equação. Quando você pega essa equação, trunca no segundo termo, ou no segundo termo, tá? Ele vai dar uma equação do terceiro grau. Vai ter que 3 raízes. Quando você tem 3 raízes, a maior raiz é a raiz do vapor, a menor raiz é a raiz do líquido, a intermediária não tem significado físico. Então, tem um exercício na lista que ele pede para você calcular o fator de compressibilidade de um gás a partir das constantes do virial B e C dados. Tá? Então, preciso necessariamente que vocês peguem aquele exercício e resolvam. Então, quando ele dá o B e o C dados, você vai pegar a equação do virial, vai truncar no terceiro termo. Aí você vai gerar uma equação do terceiro grau. Vai encontrar uma forma de resolução de equação do terceiro grau. Então, se os B e P e T são dados, automaticamente você abre essa equação e escreve ela como sendo o quê? A vezes x ao quadrado mais B vezes x mais C igual a 0. A partir daí você calcula as 3 raízes necessárias, uma vez que o B, o P e o T são conhecidos. Então, o que você precisa necessariamente é fazer os ajustes das unidades para cada um dos termos da sua equação. Tá? Então, quando você calcular as raízes, automaticamente a maior raiz vai ser o volume do seu sistema e a menor raiz o volume do líquido, mas como a equação do estado do gás, não se preocupa com o líquido, não se preocupa com o valor, com o parâmetro sem significado físico. Você vai trabalhar só os dados que te interessam para a fase vapor. Ok, então nós temos que levar em consideração, só para terminar essa parte, que as equações cúbicas, as equações tipo virial, elas são todas regidas por essa equação aqui. Ok? Que as forças que agem sobre um sistema, elas são as forças decorrentes da pressão de repulsão e da pressão de atração. Então, você tem força de atração. Então,
Às vezes a força de repulsão é maior que de atração,